Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus amigos do Facebook. A mensagem que eu vou trazer nesta manhã está em Isaías, capítulo 33. Compartilhe essa mensagem para todos os seus amigos, porque sendo assim, você compartilhando, você está levando salvação para todos aqueles que precisam. Compartilhe para os seus amigos do Facebook, do Story, do Message, dos grupos, do WhatsApp, dos status, do TikTok. Seus amigos do TikTok, o Instagram, a todos na rede social. Compartilhe esta mensagem que eu vou trazer agora, que vai ser muito importante para aqueles que precisam conhecer e ver que Deus é o mesmo e Ele não mudou. Isaías 33, Isaías capítulo 33 diz assim: ai de ti, despojador, que não fostes despojado e que procedestes perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Versículo 2: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado, sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. No tempo da tribulação. Ai de ti, despojador. As Escrituras descrevem a ação do Todo-Poderoso para derrubar reinos e tiranos. Assim ele fez com a Síria e com a Babilônia, impérios que se rebelaram contra o seu povo, ou seja, se levantaram contra o seu povo, até mesmo para o destruir. Senaqueribe, que era o rei da Síria, por exemplo, seria punido por agir perfidamente contra Judá. Isto é, além de sofrer com a própria queda e com a derrota do seu exército, ele seria morto pelos seus próprios filhos. Onde está isso? 2 Reis, capítulo 19, em diante. Segunda Reis, capítulo 19 em diante. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 19, versículo 35, 36. E 37. Está escrito assim: trinta e cinco, 36 e 37. Segunda Reis 19, 35, 36 e 37. Está escrito assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial do Assírio 185 mil deles,
E levantando-se Assírio pela manhã, os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltando habitou em Ninive. E quando ele estava adorando na casa de Niroque, seu deus, Adrameleque e Serazer, seu filho, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Meu Deus. Se você olhar aqui em 2 Reis, capítulo 18, o rei Ezequias restabelece o culto. No 2 Reis, capítulo 18, o rei Ezequias restabelece o culto, o rei de Judá. Ele tinha, na época, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E tudo aquilo que representava o pecado, ele removeu de Judá. Este foi o segredo da sua vitória. Aqui está falando que o rei Ezequias, no 2 Reis, capítulo 18, ele restabelece o culto do Senhor. Ele começou a reinar aos 25 anos de idade e removeu tudo aquilo que representava o pecado que estava sobre a nação de Israel. Este foi o segredo da vitória do rei Ezequias, o rei de Judá. Não é diferente da minha vida e na tua vida. Nós devemos pegar como exemplo. Enquanto nós não removermos da nossa vida tudo aquilo que é pecado, é impossível eu e você alcançar a vitória. A vitória. Ou seja, o rei Ezequias fez uma limpeza dentro do reinado dele na nação de Israel, a qual ele reinava sobre Judá. Naquela época haveria dois reinos: o reino do norte, a nação de Israel, o rei que reinava sobre as 10 tribos. O reino sul, a nação de Judá, o rei que reinava sobre 2 tribos. No caso, essa nação, quem reinava sobre ela era o rei Ezequias, que começou a reinar aos 25 anos de idade, removendo tudo aquilo que é pecado, né? A qual lá na frente obteve uma grande vitória do Senhor. Não é diferente na minha vida e na tua vida. Estes são os motivos de muitas famílias viverem fracasso e derrota, porque em vez de remover o pecado, estão adquirindo o pecado ao dia a dia. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Senaqueribe, o rei da Síria, ele se engrandece e invade a Judá. Humilha o rei Ezequias e afronta ao Deus de Israel. Ou seja, o rei Ezequias, ao tomar posse do reino de Judá, tirando e removendo tudo aquilo que é pecado, logo o inimigo estava se levantando contra ele através de Senaqueribe, rei da Síria, que estava afrontando o próprio Deus. Chegou a afrontar o próprio Deus. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 em diante. Ele se levanta contra a nação de Israel, ele se levanta contra Judá, ele se levanta contra Senaqueribe e afronta o próprio Deus. O inimigo se levanta. Vamos ver, ao se levantar o inimigo contra o rei Ezequias, com um grande exército, o que foi que o rei Ezequias fez? 2 Reis, capítulo 19. O rei Ezequias vai levantar uma oração na casa do Senhor.
Ou seja, o rei Ezequias entrou dentro da casa do Senhor a buscar socorro, a buscar refúgio e a levantar um clamor e uma imensa oração. Ele entra dentro da casa do Senhor e levanta uma oração que chegou a rasgar até mesmo as suas vestes e se cobriu de saco e começou a se humilhar perante o Deus vivo e fez uma imensa oração, né? E fez uma imensa oração. Ele foi buscar o socorro do Deus vivo, daquele que pode, daquele que faz, daquele que é o único e verdadeiro Deus. O rei Ezequias estava com um grande problema e foi se humilhar perante o Deus vivo. Eu não sei qual é o problema que tu tem alcançado até aqui, mas saiba de uma coisa: somente Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, pode estender as tuas mãos e pode te ajudar a partir do momento que você reconheça Ele como o único e verdadeiro Deus e passa a se humilhar e buscá-lo em todo tempo. Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o rei Ezequias começou a buscar Deus porque estava com um grande problema. Começou a humilhar-se perante Deus. Se você olhar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, está escrito: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Em todo tempo, eu e você temos que orar, noite e dia, não somente orar, mas suplicar, clamar. Salmo 50, 15 diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Jeremias 33, 3 diz: clamas a mim que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Deus, ele está prestes a mover-se ao seu favor. Basta você tomar uma decisão e fazer como o rei Ezequias fez. Remova tudo aquilo que representa o pecado da tua vida. Tome uma posição com Deus e o busque, porque Ele está prestes e pronto para te ajudar e te socorrer. A partir do momento que você não for somente ouvinte, mas praticante da sua palavra, Ele pode te ajudar, Ele pode te socorrer nesta situação que você está vivendo. 2 Reis, capítulo 19, versículo 20. Depois da oração, porque ele orou, ele suplicou, ele buscou, ele se humilhou, ele removeu tudo aquilo que representava o pecado que estava em Judá. Ele fez a sua parte. Assim nós devemos fazer a nossa. Faça a sua, que eu faça a minha, né? E aí Deus move sobre a minha e sobre a tua vida, e a vitória em Cristo Jesus é garantida. 2 Reis, capítulo 19, versículo 20, diz assim: depois da oração e súplica e humilhação perante Deus, veio a resposta de Deus para o rei Ezequias. Ele precisava de uma resposta. Quem sabe você também não está precisando de uma resposta de Deus. Quem sabe você não tem buscado, não tem suplicado, não tem chorado, não tem clamado. E assim como o rei Ezequias fez a parte dele, quem sabe você não tem feito a sua parte e buscando a resposta de Deus, assim como Ezequias buscou. E a resposta de Deus para o rei Ezequias, o rei de Judá, chegou por meio do profeta Isaías, que o rei da Síria não entraria na cidade de Judá. O próprio Deus estava usando Isaías, mandando
levar palavra de conforto para o rei Ezequias, dizendo para ele: não te preocupa que eu tenho visto a afronta, não te preocupa que eu tenho visto o levante, não se preocupa que eu tenho visto a adversidade, eu tenho visto a humilhação, não te preocupa que eu agora estou se levantando ao seu favor para te ajudar. Assim Deus está se levantando ao meu favor e ao teu favor nesta manhã para socorrer a minha vida e a tua vida, assim como ele se levantou para socorrer o rei Ezequias, o rei de Judá. E o profeta dizendo para ele, mandando a mensagem: e por mesmo o caminho que ele viria, ele retornaria. Ele retornaria. O rei Ezequias estava vindo por um caminho, e por mesmo caminho que ele viria, ele retornaria. Eu e você estando na presença do Senhor, eu e você estando na presença do Senhor e fazendo o que é certo, se cumpre o que está escrito nas Escrituras Sagradas. O teu inimigo pode vir até por um caminho como Senaqueribe. Deus estava usando o profeta para dizer: olha, ele está vindo por um caminho contra ti, mas ele vai retornar. Presta atenção que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Quem está dizendo isso nesta manhã sobre a minha vida e a tua vida é o Deus Todo-Poderoso. É o único e verdadeiro Deus. Ele mandou o profeta dizer para Ezequias, trazendo a resposta da oração, da súplica, da humilhação, dizer para ele: olha, eu vi, eu presenciei, eu estava aí contigo. Ele virá por um caminho, mas vai retornar. Por um caminho ele virá, mas 7 caminhos ele buscará para fugir diante da tua presença. Assim diz o Senhor. Ele não entrará nesta cidade, na cidade de Judá. Ele retornará. Ele retornará pelo mesmo caminho que ele virá. Deus estava amparando a cidade de Judá pelo amor de Davi, teu servo, que foi fiel a ele. No 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, chegou o fim dos inimigos do povo de Deus. Chegou o fim dos inimigos do rei Ezequias, o rei de Judá. Nesta manhã está chegando o fim dos meus e dos teus inimigos, porque Deus está se levantando ao meu e o teu favor. 2 Reis 19:35, o fim de Senaqueribe, o rei da Síria. Agora o próprio Deus se levanta em favor do teu povo e fere os assírios e dá livramento a Judá e vitória ao rei Ezequias. Deus envia um anjo que feriu ao arraial dos assírios a 185 mil deles. Ao amanhecer eram corpos mortos. Senaqueribe fugiu para Ninive, para a casa do seu deus Nisroque, o deus estranho, o falso deus, e seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram. Ou seja, chegou o fim dos inimigos do povo de Deus, chegou o fim dos inimigos do rei Ezequias, rei de Judá,
porque ele removeu tudo aquilo que representa o pecado, o que dá poder ao diabo, a Satanás e aos seus demônios, para que venham destruir a minha e a tua vida e as famílias a qual estão destruindo, não só no Brasil, mas países e nações. Quem dá poder para ele é o próprio ser humano, é a própria família, é as próprias almas. Não entendi, pastor, então vou entender. O que dá poder para Satanás matar, roubar e destruir é o pecado. Remova o pecado da sua vida, faça como o rei Ezequias fez, porque o próprio Deus vai se levantar ao meu e o teu favor e lhe dar a grande vitória que você está esperando. Está esperando. Da mesma forma, muitas pessoas causam sofrimento e outras pensam que nada lhes acontecerá por terem o livre arbítrio. Acreditam que serão e farão o que quiserem, sem escolherem os resultados. Esses pensamentos, porém, é uma loucura diante disso. Tenha consciência de que o comportamento perverso atrai inevitavelmente o juízo de Deus para a vida. Meu Deus, para a vida. O pecado atrai todo tipo de sofrimento. Você colhe aquilo que você está semeando. Onde está isso? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos lá? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o rei Ezequias obteve vitória de Deus diante dos seus inimigos e diante de um grande exército que estava ao comando de Senaqueribe, o rei da Síria, porque ele removeu tudo aquilo que representa o pecado. Quando eu e você remove o pecado, Deus age em meu e o teu favor. Mas ao contrário disso é viver no fracasso e na derrota, porque tudo aquilo que tu semear, tu vai ceifar. Este é o motivo de fracasso e derrota, não só no Brasil, mas países e nações aí afora. Estão vivendo no fracasso, estão vivendo na derrota, tomando para si uma amargura terrível por causa do pecado, atraindo dor, sofrimento, miséria, choro, pranto e lágrima. E o que é que Deus tem a ver com isso? Deus não tem culpa nenhuma. A culpa é das almas e das famílias a qual toma a decisão errado. Passe a tomar a boa decisão, assim como esse rei tomou. Ele tomou posse de Judá, ele começou a reinar, ele removeu tudo aquilo que representava o pecado. O inimigo se levantou, ele se humilhou, ele entrou dentro do templo, ele passou a orar, ele passou a suplicar, ele passou a clamar, e logo através do profeta Isaías, ele obteve a resposta de Deus, que lhe deu a vitória. Não é diferente da minha e da tua vida. Se você está precisando da vitória de Deus, tome uma decisão. Não deixe para o amanhã o que é para você fazer hoje. O amanhã não existe. Se hoje você tomar uma decisão, uma posição para com Deus, se converter a Deus e no seu Filho amado Jesus Cristo buscar a salvação e a vida eterna, ter uma comunhão com o Espírito Santo,
remover tudo aquilo que é o pecado da tua vida, o amanhã você vai ter vitória. O amanhã você vai viver eternamente com Deus. O amanhã você vai cantar o hino da vitória, vai levantar a bandeira da vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas para que isso possa acontecer na sua vida amanhã, você tem que tomar uma decisão hoje. Porque senão o amanhã será tarde demais. O amanhã você vai viver sobre o fracasso e sobre a derrota, e por fim a morte o leva para condenação. Deus, ele está de braço estendido para salvar a minha e a tua alma. A minha e a tua alma. A minha e a tua alma. Olha o que está escrito aí. No Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, que é o pecado premeditado, a pessoa sabe que tudo que ele está fazendo é o pecado, mas ele continua pecando. Mas as vossas iniquidades, que é o pecado premeditado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus, ele está com as mãos estendidas, pronto para te ajudar, pronto para te salvar. Só depende de você. Versículo 2, Isaías 33, 2. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Não espere do homem, não espere da mulher, não espere de governo, não espere de ninguém, que ninguém pode te ajudar, mas espere do Senhor. Sê tu o nosso braço cada manhã. Deus está com o braço, as mãos estendidas para te ajudar, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. O rei Ezequias estava passando por tribulação, e Deus levou salvação para ele, assim como pode levar salvação para a minha vida e para a tua vida, no momento de tribulação que eu e você tivermos vivendo ou passando. Sê tu o nosso braço. Essa expressão mostra o apelo de Isaías para que o Altíssimo defenda Israel e ataque seus inimigos. A oração do profeta invocava a intenção favorável do Senhor ao seu povo. De semelhantemente modo, temos batalhas na vida e inimigos espirituais a serem vencidos, por não termos o controle das circunstâncias e do tempo que ainda nos resta. Nesse mundo, o melhor a fazer diante da nossa fragilidade é depender inteiramente do Alto. Nós temos que depender inteiramente do nosso Senhor, do Deus forte, do Deus Todo-Poderoso. Olha o que está escrito em Provérbio, capítulo 3, versículo 5. Provérbio 3, 5. Vamos ver o que é que está escrito lá. Provérbio, capítulo 3, versículo 5. Está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Eu não sei a quem você tem confiado até agora, até neste exato momento, ou a quem você tem buscado, né? Mas uma palavra eu tenho para falar para ti. Se tem buscado em caminhos errados, em portas erradas, em pessoas erradas, é momento você tomar uma posição. Se tem confiado em A ou em B,
É momento você tomar uma posição e buscar somente no Senhor e inteiramente depositar sua confiança nele. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor será como os montes de Sião, nunca se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, é o Senhor ao derredor do teu povo. O monte ao redor de Jerusalém fazia com que Jerusalém estivesse sobre uma fortaleza impenetrável. Agora imagina, assim como os montes estavam ao redor de Jerusalém, é o Senhor ao redor do teu povo, que se torna mais fortaleza ainda, né? Mais fortaleza ainda, impenetrável. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, é o Senhor ao redor do teu povo, né? Do teu povo. Daqueles que confiam inteiramente no Senhor. Uns confiam em carro, em cavalo, em cavaleiro, no campo de batalha, numa guerra. Assim como Senaqueribe confiou e ele e o seu exército foram destruídos. Outros confiam na força do seu próprio braço. Assim como Senaqueribe também confiou e foi morto pelos seus próprios filhos. Assim, outros confiam na sua riqueza, nos seus bens, no seu recurso. Outros confiam na justiça, no juiz ou no advogado. Outros confiam nos médicos, na medicina ou na ciência. Outros confiam nos governantes, achando que pode mudar a situação do mundo ou do país. Outros confiam na sua capacidade humana, sabedoria e conhecimento. Eu, particularmente, confio somente no Senhor, e nele está a minha esperança. Olha o que está escrito aqui também no Isaías, presta atenção, no Isaías 41, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Deus manda te dizer nesta manhã: não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço nesta manhã, assim como Deus fortaleceu o rei Ezequias, porque o buscou. Ele está fortalecendo a minha e a tua vida. Eu te ajudo. Deus está te estendendo as tuas mãos poderosas para ajudar a minha e a tua vida nesta manhã. E te sustento com a destra da minha justiça. Com a destra da minha justiça. Deus, ele está se levantando nesta manhã ao meu e ao teu favor. Ao meu e ao teu favor. Glória a Deus. Isaías capítulo 33, versículo 22, nós termina aqui. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Ele levou salvação para Judá. Ele levou salvação para o rei Ezequias. Ele levou salvação para a nação de Israel. Ele está trazendo salvação para a minha e para a tua vida nesta manhã. Ele está levando salvação para a tua família através da tua vida. Ele está levando salvação para todos que estão ouvindo esta pregação e esta mensagem. Basta crer e tomar uma decisão e uma posição com Deus. Deus está estendendo as tuas mãos nesta manhã e levando salvação para todos. Por quê? Porque Ele é juiz, porque Ele é legislador, porque Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador.
juiz, legislador e rei. Essas três funções descrevem a ação do Messias para beneficiar o seu povo. Como justo juiz, o Senhor deseja ardentemente fazer justiça aos seus escolhidos. Lucas, capítulo 18, versículo 17. Como justo juiz, ele está se levantando ao meu favor e ao teu favor nesta manhã. Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Deus está se levantando, o juiz está se levantando, Deus como juiz está se levantando para fazer justiça ao meu e o teu favor, como fez na vida do rei Ezequias contra os seus inimigos. Ele julga e retribui a cada um conforme as suas ações. Como legislador, ele cria e estabelece as leis para a vida. Onde é que está escrito isso? Em Êxodo, capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. O legislador, o Deus Todo-Poderoso, além de ser juiz, ele é legislador. E ele age conforme as próprias leis que ele criou. Está em Êxodo, capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Também fala em Jó, no capítulo 38, versículo 4 ao 41. No capítulo 39, versículo 20, no versículo 1 ao 30. Capítulo 39, versículo 1 ao 30 de Jó, no capítulo 38. Aqui também fala sobre as leis que Deus cria. E ele age sobre as suas leis que ele criou. Então que eu e você viemos não somente ser ouvinte e praticante da palavra de Deus, porque ao ser ouvinte e praticante da sua palavra, nós estamos ouvindo e praticando as leis de Deus que vêm pela sua palavra. Então ele se levanta, o meu e o teu favor, e a vitória é certa. Ao contrário disso, é viver no fracasso e na derrota, e por fim, a morte o leva para a sua condenação. E como rei, ele domina sobre toda a criação, porque tudo lhe pertence. Como rei, ele domina sobre o céu, ele domina sobre a terra. Todo domínio e controle foi dado ao nosso Senhor pelo Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então nada está fora do alcance do Senhor. Tudo está absolutamente no controle do Deus Todo-Poderoso. Tudo está sobre as mãos dele, a qual ele mesmo fala: todo poder foi me dado pelo meu Pai, tanto no céu como na terra. Ele não perdeu o controle, ele está no controle de toda a criação. Ele domina, ele manda, ele faz, ele desfaz. Ele dá trono, ele tira do trono, ele trona e ele destrona. Ele faz porque ele é Deus. Ele governa tanto no céu, ele governa tanto na terra, ele governa sobre o mundo.
Todo o controle e poder está em suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Santo do Senhor. O reino de Deus domina sobre tudo. Sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo, sobre toda a criação. Porque tudo lhe pertence. Tudo pertence a Ele. Você quer ver que tudo pertence a Ele? Vamos ver aqui o que está escrito em Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Vai lá para o Salmo 24. Salmo 24. Glória a Deus. Olha o que é que está escrito em Salmo 24. Vamos ver o que é que ele fala aqui. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele e tudo pertence a ele. Tudo, tudo, tudo. Tudo pertence a ele. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Vamos aqui ver no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, para você entender. Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele e para ele, e tudo é dele. Tudo é dele. Como fala em Salmo 24. No Salmo 24. Glória a Deus. Tudo é dele. Portanto, Deus é a autoridade máxima e absoluta sobre todo o universo. Onde é que está isso? Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Vamos lá. Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Está escrito assim: porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, a invisíveis e a invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E para ele. Além disso, sendo o Senhor perfeito e bom, capacita aqueles que desejam andar de acordo com as suas leis. Esses são chamados o justo, de justo. Todos aqueles que procuram ser ouvinte praticante e seguir as leis de Deus, esses são chamados de justo por Deus, pois vivem debaixo do seu governo. Eles desfrutam de plena segurança. Aquele que vive debaixo do governo de Deus
desfruta de segurança, da sua segurança, porque Deus protege tanto a sua vida como a tua família. Como está escrito em Salmo 34:7, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o tema, os guarda e os livra. Ou seja, se você está sob o governo de Deus, Deus ele vai proteger não somente a minha vida e a tua vida, a minha família e a sua família, né? Pois diante de tamanha glória do Altíssimo, é impossível que algum tipo de injustiça prevaleça sobre as suas vidas. Glória a Deus. Eu termino aqui em Salmo 89:14. Salmo 89:14 diz que a base do trono de Deus, a base, é juízo e é justiça. Deus, ele age em favor das famílias e das almas. Ele pratica o juízo e a justiça em cima das leis, porque ele é legislador das leis que ele criou, que eu e você devemos praticar. E em cima dessas leis, ele pratica o juízo e a justiça, porque a base do seu trono é juízo e a justiça. Quando o rei Ezequias, o rei de Judá, removeu tudo aquilo que é pecado e restabeleceu o culto da nação de Israel e trouxe o verdadeiro Deus ao povo, fez com que o povo praticasse juízo e justiça através da sua palavra, cumprindo os mandamentos e as leis. Então Deus, ele se levantou em favor do rei Ezequias, porque não só o rei, mas aquele povo estava cumprindo as leis e os mandamentos e tinha removido todo tipo de pecado. Então era impossível que o próprio Deus não se levantasse em favor de Judá e em favor do rei Ezequias, porque a base do trono dele é juízo e é justiça. E diante dele está a verdade. A verdade é a sua palavra. Se eu e você viver a verdade, que é a palavra de Deus, ser ouvinte e praticante, ele vai se levantar em meu e o teu favor. Porque toda a verdade está diante dele. Nada está em oculto aos seus olhos. Em Provérbios 15:3 diz que os olhos, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo canto, contemplando os bons e contemplando os maus. Então a verdade está diante dele. E se você vive sobre a verdade, está sendo caluniado, está sendo perseguido, estão pisando seu calcanhar, os seus inimigos estão se levantando contra ti, não se preocupe, porque Deus vai se levantar ao seu favor e a vitória vai chegar sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família, porque a verdade está sobre ele. E também sobre ele está a sua misericórdia. Essa é a base do trono de Deus, juízo e justiça, e diante dele está a verdade e a misericórdia. E Deus está agindo com misericórdia, como agiu sobre a vida do rei Ezequias, o rei de Judá, sobre a vida de Judá e a nação de Israel. Nesta manhã, ele está agindo de misericórdia sobre a minha e a tua vida. A vitória está batendo aí sobre a tua casa nesta manhã, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fique com esta palavra. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, é momento de se reconciliar. É momento de você bater o joelho no chão, pedir perdão pelos seus pecados. Ele é fiel para te perdoar. Pedir para ele escrever o teu nome no livro da vida. Ele é fiel para escrever. Agora você segue esse caminho até o fim, porque com ele a vitória é certa. Eu não prego religião porque eu não sou religioso. Eu prego a Cristo, eu prego a palavra, eu prego a salvação.
Quem sabe você tem batido em tantas portas, tem seguido tanto caminho atrás de solução em religiões e até agora tem vivido fracasso e derrota. É momento de você bater o joelho no chão, confessar Jesus como o único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da tua alma, entregar a sua vida a Cristo, pedir para Ele escrever o teu nome no livro da vida. Agora segue este caminho até o fim, porque com Cristo, com Ele, a vitória é certa. Fique com esta palavra, a paz do Senhor para todos e até a próxima, se Deus quiser.